A história do milionário que mudou a vida de um mendigo negro. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas o brilho do sol não conseguia iluminar a sombra que encobria a vida de Eduardo. Ele era um verdadeiro titã da cidade, um milionário que tinha tudo: carros de luxo, uma mansão de fazer inveja e uma família perfeita. Mas, atrás do sorriso impecável e das fotos posadas no Instagram, algo estava muito errado. Clara, sua filha de apenas 8 anos, começou a aparecer com hematomas misteriosos que ele não sabia explicar. O que estava acontecendo? Desesperado, Eduardo notou a tristeza nos olhos da filha. Aquela menina sempre cheia de vida, agora passava os dias com um olhar distante. Quando Eduardo descobriu que Clara estava se encontrando com Benjamin, um morador de rua envolto em rumores de terror e rituais obscuros, seu mundo perfeito começou a rachar. Benjamin era um homem alto, com a pele escura, coberta de arranhões e uma barba desgrenhada. As pessoas murmuravam sobre ele em tó. Benjamin levantou a cabeça e olhou nos olhos de Eduardo. Não havia medo ali, apenas um profundo conhecimento. E com isso, ele falou: "Sua filha tem um dom, senhor", disse Benjamin, sua voz rouca, ecoando nas ruas vazias. "Ela pode mudar o destino dessa cidade. Os hematomas que você vê são marcas da conexão dela com algo maior. Algo que a cidade ignora, um poder que deve ser respeitado." Eduardo congelou. Como assim, sua menina? Que poder era esse? O que ele deveria fazer com aquela informação devastadora? Os dias passaram e o medo tomou conta do coração de Eduardo. Ele precisava proteger Clara, mas também queria entender o que estava acontecendo. Uma mistura de culpa e amor o consumia. Cada decisão parecia errada. E então, como se a vida o estivesse desafiando, Clara desapareceu. Ele procurou a cidade inteira, gritando seu nome, mas tudo o que encontrou foi o eco da sua própria angústia e os olhos de Benjamin, sempre presentes nas sombras. Enquanto a noite caía, uma verdade dolorosa começou a se revelar. Eduardo percebeu que o verdadeiro desafio não seria apenas encontrar sua filha, mas confrontar seus próprios fantasmas a segredos enterrados em sua vida. A luta interna o desafiava, fazendo-o questionar tudo o que sempre acreditou sobre proteger e amar. O que realmente significava estar disposto a ir até as últimas consequências por Clara? O que era ser pai em um mundo repleto de desigualdade, onde até mesmo as crianças eram moldadas pelas sombras? As perguntas pairavam no ar. O desespero de Eduardo se transformava em uma urgência imensa. Ele tinha que decidir: enfrentar Benjamin e tudo o que ele representava, ou mergulha. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias se passaram em um turbilhão de angústia e incertezas. Eduardo tinha se perdido em suas próprias preocupações, mergulhando em um abismo de desespero enquanto buscava Clara. As noites eram longas e insones, preenchidas por pesadelos que ecoavam a imagem de sua filha. Ele revisava cada momento, cada palavra dita, questionando as decisões que o haviam levado até ali. Mas na madrugada de um dia diferente, tudo mudaria novamente, enquanto caminhava.
O vento trazia um cheiro, uma mistura de desesperança e renascimento, que o fez parar em frente a um velho prédio abandonado. O local tinha uma reputação sombria, conhecido por abrigar pessoas em situações extremas. O coração de Eduardo acelerou. A insegurança dominava seus pensamentos, mas ele sabia que precisava explorar. Ele empurrou a porta de madeira, que rangia como se protestasse contra sua presença. O interior estava escuro e úmido, com paredes cobertas de grafites. Ele sentiu um frio na barriga. Chamou por Clara, mas só o eco de sua voz respondeu. Cada passo era uma batalha entre a esperança e o medo. No fundo do corredor, uma luz fraca piscava. Seu coração pulava. Ao se aproximar, ele ouviu sussurros. Vozes se entrelaçavam, formando um diálogo incompreensível, mas emocional. Eduardo hesitou, mas sua preocupação o empurrou adiante. Então, do nada, uma imagem o paralisou. Benjamin, sentado no chão, cercado por diversas pessoas. Não eram apenas moradores de rua. Havia uma mistura de indivíduos que não se encaixavam no perfil usual. Todos olhavam para ele, e no centro, ao lado de Benjamin, estava Clara. Uma Clara diferente. Ela estava imersa em conversa fervorosa, como se estivesse ditando algo que só fazia sentido para aqueles ao seu redor. A luz projetava sombras dançantes em seu rosto, e nos olhos da menina brilhava uma intensidade que Eduardo jamais havia visto. A cena o fez sentir um nó na garganta. O que estava acontecendo? Sua filha não parecia ela mesma, mas o que o deixou em choque absoluto foi quando Clara se virou para ele. Sua expressão estava calma, como se tudo estivesse sob controle. Pai, eu encontrei a verdade, disse ela. Eduardo sentiu um frio na espinha. Como assim? Como ela estava tão tranquila? Foi nesse momento que Benjamin interveio. Ela está com nós, Eduardo. Ela entende. O que você vê como sombras e medo é, na verdade, uma luz que pode libertar a cidade. A cada palavra, a atmosfera parecia se tornar mais densa. Eduardo queria gritar, desejar que tudo voltasse ao normal. Mas tudo se desmanchou quando ele escutou algo que o despedaçou. Você sabe que você não é só uma menina. Eduardo estava paralisado. Com cada palavra proferida, segredos de sua própria vida se desfaziam na sua mente. Instantes antes, ele pensava que sua filha era uma vítima inocente. Mas ali, cercada por aqueles estranhos e Benjamin, Clara parecia ser mais. O que significava isso? Que conexão era essa? Um grito ecoou a sala. Da porta, um novo personagem entrou, com um manto escuro e um olhar cortante. Estava na hora de você saber a verdade, Eduardo. A voz era familiar. Mas o que mais ele não sabia sobre Clara? E quem era essa nova figura? O que realmente estava em jogo? As perguntas assombravam a mente dele enquanto a figura avançava. E com isso, o capítulo que viraria sua vida de cabeça para baixo estava prestes a ser escrito. Eduardo congelou, o coração disparado. Enquanto aquela figura avançava, o manto escuro flutuava como sombra, preenchendo o ambiente com uma tensão palpável. Você está mentindo? O que você quer dizer com isso? A indignação explodiu de sua boca, enquanto o restante da sala murmurava em tensão. O homem de manto escuro sorriu. Era um sorriso enigmático, como se soubesse algo que Eduardo estava prestes a descobrir. Não é uma mentira. É a verdade que você teme. O legado que você pensou que havia deixado para trás nunca se foi. Clara é uma ponte entre mundos. E você? Bem, você foi escolhido para fazer parte disso. Eduardo olhou para Clara,
que estava ali, tranquila, mas o olhar dela exalava uma sabedoria que ele nunca havia notado antes. Pai, você precisa acreditar. O que Benjamin e eu estamos fazendo é pro bem de todos. Nós podemos ajudar a cidade. Mas a raiva tomou conta de Eduardo, uma onda de pânico que girava no peito. Não, Clara! Você não sabe o que está dizendo! Isso não pode ser verdade! Ele se sentiu como se estivesse perdendo o controle, como se a realidade estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Nesse momento, o homem de manto escuro fez um gesto sutil e o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes do local pareceram pulsar e as sombras dançaram como se estivessem vivas. Eduardo tentou recuar, mas suas pernas pareciam paralisadas. Ele fixou o olhar no homem. O que você fez? Eu não fiz nada, Eduardo. Eu apenas deixei você ver a verdade. O que está acontecendo aqui não é um simples encontro. É um chamado! A magia que conecta Clara a tudo isso vem de você. E suas escolhas determinarão o destino dela. Um estrondo repentino ecoou, fazendo Eduardo saltar. A porta se fechou com força, prendendo-os naquele espaço sombrio. Os murmúrios aumentaram, e ele percebeu que todos ali estavam esperando algo. O homem de manto olhou fixamente nos olhos de Eduardo e, em um movimento rápido, lançou um objeto brilhante em sua direção. Eduardo agarrou o que parecia ser uma pequena chave dourada. Ao tocá-la, uma onda de destruição e amor invadiu seu corpo, uma sensação de poder que ameaçava dominá-lo. Nesse instante, a visão de Clara se distorceu, revelando flashes de um passado obscuro que se conectava a ele. Lembranças que deveriam ter sido esquecidas. Pessoas que tinham sido parte de sua vida, antes de tudo o que ele acreditava, antes da riqueza e da perfeição. Você não pode ignorar isso, gritou o homem, quebrando o silêncio. Se não agir, uma nova escuridão se erguerá. Você não só perderá Clara, mas tudo o que acha que ama. A escolha é sua. Eduardo olhou para a filha, seus olhos cheios de desespero e determinação. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas não tinha certeza se estava pronto para tudo isso. Ele tinha uma decisão a tomar. Ele podia tudo, mas a um custo. Enquanto o ambiente girava e as vozes se tornavam um eco, ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas a vida de Clara. O que havia dentro dele poderia ser a chave não só para salvar sua filha, mas para redimir a cidade inteira ou condená-la. A pressão subiu, e a última coisa que Eduardo viu antes de tudo escurecer foi o olhar esperançoso de Clara, que agora parecia equilibrar um fardo muito maior que o dele. O que ele faria? Essa verdade precisava ser desvendada, e o peso do segredo ainda estava por vir. O que mais ele não sabia? E como tudo isso iria mudar a dinâmica entre eles? Enquanto a escuridão se fechava, Eduardo sentiu que a próxima escolha que teria de fazer poderia ser a mais difícil de sua vida. Eduardo congelou, o coração disparado, enquanto aquela figura avançava. O manto escuro flutuava como sombra, preenchendo o ambiente com uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Clara, que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. A verdade pairava no ar, e Eduardo a sentia como um golpe. Mas o que mais o chocou foi quando a figura falou. Clara não é apenas sua filha, Eduardo. Ela é parte de algo muito maior do que você imagina. E você também faz parte disso. As palavras cortaram como faca. Eduardo balançou a cabeça, tentando processar o que estava ouvindo. Você está mentindo. O que você quer dizer com isso? A indignação explodiu de sua boca enquanto o restante da sala murmurava em tensão. O homem de manto escuro sorriu. Era um sorriso enigmático, como se soubesse algo que Eduardo estava prestes a descobrir.
Não é uma mentira, é a verdade que você teme. O legado que você pensou que havia deixado para trás nunca se foi. Clara é uma ponte entre mundos, e você, bem, você foi escolhido para fazer parte disso. Eduardo olhou para Clara, que estava ali tranquila, mas o olhar dela exalava uma sabedoria que ele nunca havia notado antes. Pai, você precisa acreditar. O que Benjamin e eu estamos fazendo é para o bem de todos. Nós podemos ajudar a cidade. Mas a raiva tomou conta de Eduardo, uma onda de pânico que girava no peito. Não, Clara, você não sabe o que está dizendo. Isso não pode ser verdade. Ele se sentiu como se estivesse perdendo o controle. Como se a realidade estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Nesse momento, o homem de manto escuro fez um gesto sutil e o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes do local pareceram pulsar e as sombras dançaram como se estivessem vivas. Eduardo tentou recuar, mas suas pernas pareciam paralisadas. Ele fixou o olhar no homem. O que você fez? Eu não fiz nada, Eduardo. Eu apenas deixei você ver a verdade. O que está acontecendo aqui não é um simples encontro. É um chamado. A magia que conecta Clara a tudo isso vem de você. E suas escolhas determinarão o destino dela. Um estrondo repentino ecoou, fazendo Eduardo saltar. A porta se fechou com força, prendendo-os naquele espaço sombrio. Os murmúrios aumentaram e ele percebeu que todos ali estavam esperando algo. O homem de manto olhou fixamente nos olhos de Eduardo e, em um movimento rápido, lançou um objeto brilhante em sua direção. Eduardo agarrou o que parecia ser uma pequena chave dourada. Ao tocá-la, uma onda de destruição e amor invadiu seu corpo, uma sensação de poder que ameaçava dominá-lo. Nesse instante, a visão de Clara se distorceu, revelando flashes de um passado obscuro que se conectava a ele. Lembranças que deveriam ter sido esquecidas. Pessoas que tinham sido parte de sua vida antes de tudo que ele acreditava, antes da riqueza e da perfeição. Você não pode ignorar isso, gritou o homem, quebrando o silêncio. Se não agir, uma nova escuridão se erguerá. Você não só perderá Clara, mas tudo o que acha que ama. A escolha é sua. Eduardo olhou para a filha, seus olhos cheios de desespero e determinação. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas não tinha certeza se estava pronto para tudo isso. Ele tinha uma decisão a tomar. Ele podia tudo, mas a um custo. Enquanto o ambiente girava e as vozes se tornavam um eco, ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas a vida de Clara. E então, tudo escureceu. Quando a luz voltou, Eduardo estava em um lugar diferente, uma sala iluminada que parecia quase familiar. O cheiro inconfundível de café fresco pairava no ar. Olhou em volta e viu Clara na mesa, rindo com uma mulher que ele nunca tinha visto antes. A mulher era jovem, com cabelos cacheados e um sorriso radiante. Eduardo sentiu um aperto no peito. Oi, pai! Olha quem veio me visitar! Clara exclamou, acenando para ele com entusiasmo. A mulher sorriu, mas havia algo nos olhos dela que fez Eduardo hesitar. Quem é você? Perguntou Eduardo com a voz firme, mas sentindo um frio na espinha. Sou a sua irmã, Edu. Olha, faz tanto tempo que não nos vemos. A palavra irmã ecoou na mente dele como um eco distante. Seus olhos se arregalaram. Como assim? Ele nunca soube que tinha uma irmã. Isso não faz sentido! Gritou ele, angustiado. Clara parecia apenas confusa, mas a mulher na mesa estava radiante. Você precisa entender, Eduardo. Nós somos parte de um legado que você nunca reconheceu. Essa família, tudo isso é mais do que você imagina. E agora está na hora de você escolher. Aceitar ou rejeitar a verdade que sempre esteve diante de você.
As peças começaram a se encaixar de uma maneira que Eduardo nunca poderia imaginar. O homem de manto, Clara, sua identidade, tudo levava a um conflito maior. Mas o que isso significa para Clara? O que você quer dizer com legado? As palavras tremiam em seus lábios. A verdade pode ser devastadora, mas também é libertadora. Vocês têm uma conexão que transcende tudo. Ela é a chave para algo maior, e você, meu irmão, não pode ignorar seu papel nela. O que ele ouvia parecia uma farsa, mas a intensidade em seus olhos era inegável. Eduardo olhou para Clara, que estava encantada. Parecia tão certo, pai. Você precisa acreditar. No entanto, uma sensação de desespero o invadiu. Ele estava em um mar de confusão, lutando para entender. O que mais ele não sabia? O que realmente estava em jogo? As respostas estavam ali, ao alcance de suas mãos. Mas Eduardo se sentia mais perdido do que nunca. Era só o começo de um mistério que o arrastaria para o desconhecido. E a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Eduardo olhou fixamente para aquela mulher. A palavra irmã ainda ecoava em sua mente, como um trovão distante. Ele queria gritar, perguntar como aquilo era possível. Mas tudo parecia surreal, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Clara sorria confusa, mas havia uma luz em seu olhar que Eduardo não conseguia entender. Você está dizendo que eu tenho uma irmã e que nunca soube disso? Ele mal conseguia formular a frase. As palavras saíram trêmulas, uma mistura de incredulidade e raiva borbulhando dentro dele. Sim, Eduardo. Você precisa entender que a nossa família sempre esteve ligada a este tipo de legado. E a Clara, bem, ela é a peça-chave. A mulher parecia calma, enquanto Eduardo se sentia em uma montanha russa emocional. Alguma coisa não estava certa. Mas antes que ele pudesse processar, a atmosfera da sala mudou. Uma pressão crescente envolveu a todos, como se o ar estivesse espesso. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As sombras, antes familiares, começaram a se contorcer na parede, ganhando vida própria. Olha, eu sei que tudo isso é estranho, mas você precisa acreditar em mim. O que estamos enfrentando é muito pior do que você imagina. A mulher insistiu e Eduardo sacudiu a cabeça, tentando se afastar daquela nova realidade. Então, um estrondo veio do lado de fora. A porta da sala se abriu com um impacto violento. Eduardo virou-se e um grupo de sombras se projetou na entrada. Uma figura à frente segurava um bastão. Os olhos dela brilhavam com fúria. Era uma mulher que Eduardo conhecia. Você, o que você está fazendo aqui? O grito dela cortou o ar e a mulher de manto escuro pareceu estremecer. Era Renata, uma antiga assistente que havia trabalhado para Eduardo anos atrás. Ele a desapontara. Ela desaparecera de sua vida, mas agora estava ali, com raiva estampada no rosto. Eu vim proteger o que é nosso. Renata avançou. O clima parecia esquentar. Os murmúrios aumentaram atrás de Eduardo. As pessoas sob olhar expectante. Você não entende, Eduardo. Não há como ficar fora disso. Você já fez parte dessa história e não pode fugir. Mas Eduardo estava paralisado. O que tudo isso significava? Cada pedacinho de sua vida começava a se desintegrar. As revelações, os segredos, o que mais ele não sabia. E antes que pudesse juntar os pedaços, Renata lançou um olhar penetrante direto para Clara. Você é a razão de tudo isso. O que você fez tinha que terminar. Clara, sem entender, fez uma expressão de confusão. O que você está falando? Mas de repente, a luz ao redor começou a piscar e um eco profundo,
reverberou através do corredor. Então, uma explosão num canto escuro da sala fez todos se virarem. Em um instante, a estrutura começou a tremer. Uma fissura apareceu na parede, como se um portal estivesse se abrindo. Eduardo, você precisa decidir agora! A voz de Renata saiu como um grito surdo no meio do caos, mas Eduardo estava perdido. Ele não sabia se deveria proteger Clara, enfrentar Renata ou entender a verdade sobre sua irmã. As perguntas giravam em sua mente, tirando todo o seu foco. O que estava em jogo? Neste caos, algo além de suas capacidades humanas começou a emanar de Clara. As sombras dançaram freneticamente ao redor dela. A atmosfera estava carregada de energia. Eduardo sentiu calor no coração. A identificação daquele poder. Mas o que aquilo significava para eles? Ele estava se aproximando de algo insondável, e seu instinto gritava que o pior ainda estava por vir. Quando a fissura se expandiu, uma mão esquelética e pálida surgiu de dentro dela. O som de gritos distantes ecoava pela sala, e Eduardo percebeu que tudo o que conhecia poderia ser destruído em um único instante. A realidade que ele acreditava segura e controlada estava prestes a desmoronar. O que faria agora? Com o peito apertado e a mente confusa, ele olhou para Clara e percebeu que o futuro deles estava em jogo. A fissura pulsava e a presença dela parecia quase lhe chamar. A única certeza que tinha agora era que a escolha que tomasse mudaria tudo para sempre. Eduardo olhou fixamente para aquela mulher. A palavra irmã ainda ecoava em sua mente como um trovão distante. O chão abaixo dele parecia desmoronar. Não pode ser, murmurou sem acreditar. Mas enquanto a tensão aumentava, uma onda de energia obscura emanou de Clara. Algo profundo e poderoso estava prestes a acontecer. Renata, a antiga assistente, avançou, os olhos ardendo. Eduardo, escute! Clara, ela não é só uma menina. Ela é uma portadora de algo que não compreendemos. Clara olhou intrigada, mas um pressentimento cresceu em Eduardo. Ele sussurrou para si mesmo. Você está errada, Renata. Isso não é real. Mas antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, a fissura pulsante na parede começou a se expandir. E o brilho a envolveu como uma aura, um vórtice de luz e sombras. Uma figura escura surgiu do portal. Uma sombra colossal que parecia formada de pesadelos. Uma presença que fazia o ar gelar. Eduardo recuou, sufocado pelo terror. A figura tomou forma, revelando um rosto que Eduardo conhecia bem. Era sua mãe, mas não como ele a lembrava. Essa versão dela era fria, envolta em um manto escuro, olhos vazios de emoções, como um eco distante de quem ela havia sido. Eduardo! A voz dela flutuou no ar, fazendo seu coração parar por um instante. Estava na hora de você entender a verdade. O ambiente tremeu e Eduardo quase não conseguiu ficar em pé. Mãe! Ele cerrou os punhos, impotente. O que significa isso? Por que você está aqui? Clara é a chave, sim. Mas o que você não sabe é que nós sempre estivemos ligados a isso. O que você vê como uma maldição é o nosso legado. Cada palavra dela pesava toneladas, como se fossem rochas se acumulando sobre ele. Clara olhou para Eduardo com medo. Pai, o que ela quer dizer? Mas Eduardo estava paralisado, revivendo memórias há muito enterradas. O que você está insinuando, mãe? O desespero começava a transbordar. Você está dizendo que isso é tudo um jogo? Que somos apenas peças em algo que não controlamos? A sombra avançou, e a energia crescente fez Eduardo tremer. Você precisa entender, Eduardo. A cidade não pode sobreviver
a menos que você faça a escolha certa. Sua avareza, seu orgulho, tudo isso fez parte do ciclo que precisa ser quebrado. Clara está despontando como iluminadora, e você, um guardião da escuridão. As palavras cortaram como lâmina. Eduardo olhou novamente para Clara e viu um brilho em seus olhos. Não, mãe, eu não vou deixar você manipulá-la. Mas a dimensão ali parecia atravessar a lógica. O ambiente distorcia-se. E um sussurro ecoou, uma mistura de vozes que não eram da sala. As sombras dançavam freneticamente ao redor, clamando por algo. Era um chamado que parecia levar Eduardo a um abismo sem fundo. Com um movimento decisivo, Renata levantou a mão e gritou: "Não deixe que ela o controle. Olhe para Clara. O futuro dela depende de você." E com isso tentou avançar, mas o chão tremia. A fissura se abria cada vez mais. Todos estavam sobrecarregados pela ideia de que o fim era iminente. Eduardo se contorceu entre a escolha e o desespero. Ele olhou para a fissura, para sua mãe, para Clara e para Renata. A verdade batia forte, e no centro de todo aquele caos, uma visão clara emergiu, mais forte do que qualquer emoção negativa. Eu não sou apenas um homem de negócios. Eu sou mais do que isso. Eu sou um lutador. Não importam meus erros. Eu escolho Clara. Eu escolho ela. A afirmação ecoou no ar. E, assim que essas palavras saíram de seus lábios, havia um furor de luz e escuridão. Eduardo sentiu uma onda de energia surda envolvê-lo, e tudo ao seu redor começou a mudar novamente. Ele não sabia se seria luz ou escuridão. Mas naquele momento, a certeza se aposentava. A cada batida de seu coração, ele percebeu que estava prestes a perder tudo. Uma nova onda de poder irrompeu, e no auge da tempestade, Clara caiu ao chão, inconsciente. E com isso, toda a narrativa que ele acreditava entender começou a desmoronar sob seus pés. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido sob a superfície? Com a fissura pulsando e Clara no chão, Eduardo sentiu o horror se materializando. O perigo não havia terminado, e o verdadeiro tormento estava apenas começando. Eduardo olhou fixamente para aquela figura familiar, a sombra que pertencia ao passado, e sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Mãe!" As palavras saíram como um sussurro, carregadas de incredulidade e dor. O que aquela figura estava fazendo ali? Tudo em sua mente parecia girar e ele não sabia mais o que acreditar. A atmosfera mudou de novo, tornando-se pesada e tensa. A fissura na parede pulsava com uma energia quase palpável, enquanto a figura da mãe de Eduardo o encarava com uma expressão que misturava tristeza e determinação. "É hora de você enfrentar o que realmente é. Eduardo, você nunca pode fugir. Você faz parte de algo maior." Clara estava sentada no chão, inconsciente, e Eduardo precisava dela agora mais do que nunca. "O que você quer dizer com tudo isso? Como você pôde me deixar sem respostas?" Sua voz tremia com a intensidade da emoção, e a sala pulsava com a troca de energias. Renata, a antiga assistente, estava ao seu lado e olhou para a mãe dele, os olhos ardendo de indignação. "Você não pode controlá-lo assim. Ele tem que escolher livremente. Não deve ser manipulado por você, nem por ninguém." O cheiro de tensão era forte, a raiva vibrando no ar como aço prestes a se romper. A mãe de Eduardo sorriu, mas não era um sorriso qualquer. "Você realmente acha que ele possui escolha? O destino de Clara está entrelaçado com o meu. A verdade é, você não tem apenas uma filha, Eduardo." A revelação explodiu como uma bomba e todos ficaram em silêncio, esperando. Eduardo não hesitava em perguntar: "O que você quer dizer?"
A sensação de terror começou a dominar suas entranhas, uma ansiedade crescente que alucina qualquer sanidade. Ele nunca imaginou que haveria algo mais. Clara não só é a chave, ela é parte de você, da mesma maneira que eu sou. Ela é o resultado do que você sempre temia, sua conexão. A voz dela parou, mas o olhar era devastador. Do nada, os olhos de Clara se abriram e ela exclamou: "Pai, não acredito! Ela está falando a verdade?" A pequena se levantou de repente, cercada por uma luz irreal e uma aura de poder. A verdade? Que verdade? Eduardo se agitou. Como isso poderia ser? Ele olhou para Clara, que agora parecia uma versão mais forte de si mesma, com uma autoridade que antes ele não havia notado. Você não é só uma criança. Ele a olhou com medo, buscando entender. O que você sabe que eu não sei? Você nunca me contou, pai. Clara disse, sua voz cheia de emoção. Mas eu sinto que estamos conectados por algo profundo, algo que vem de você. O desespero na voz dela soou como um grito em meio ao caos, e Eduardo sentiu a pressão crescendo. Mas isso não faz sentido. Você não pode ser verdadeira. Ele gritou, cada palavra uma luta. E com isso, a fissura se expandiu ainda mais, como se tivesse respondendo à turbulência emocional que preenchia a sala. Então, um estrondo ecoou, mais forte do que antes, e Eduardo viu uma sombra se mover na fissura, crescendo cada vez mais. De dentro dela, uma segunda figura emergiu, parecendo muito com a mãe de Eduardo, mas com uma presença ainda mais sombria. Você realmente achou que poderia escapar da verdade, Eduardo? A nova figura tinha um sorriso malévolo e a voz soava como um eco de uma tempestade. Eduardo ficou paralisado, enquanto todos os olhares se voltaram para a nova figura. Clara estava ao seu lado, aterrorizada. "Quem é você?" perguntou ela, a inocência misturada com uma ponta de bravura. "Eu sou o seu verdadeiro legado, Eduardo. A sombra que se esconde atrás da luz. E você está mais perto de se tornar o que eu sou do que imagina." A pressão no ambiente atingiu um pico devastador e Eduardo sentiu seu corpo se contorcer. Não, isso não pode acontecer. As paredes pareciam começar a desabar e tudo dentro dele gritou por respostas. O que isso significava para Clara? O que estava realmente em jogo? E assim, a sala começou a girar. Eduardo percebeu que todos estavam em meio a algo muito maior do que eles mesmos. Tudo o que conheciam estava se desintegrando, e ele não tinha certeza se conseguiria proteger Clara. Ela era a chave, mas a que porta eles estavam prestes a abrir? Com a fissura pulsando furiosamente, a realidade parecia se distorcer. O que Eduardo realmente tinha que perder? E quem ou o que ele realmente era? Ele olhou para Clara, para a figura dupla, e com a adrenalina subindo, percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca. Ele estava prestes a descobrir, de maneira brutal, quem realmente eram, e a linha entre luz e sombra estava prestes a ser cruzada. A única certeza que restava era que nada seria como antes, e o que viria a seguir os mudaria para sempre. Eduardo sentiu seu coração acelerar, enquanto a figura sombria diante dele se tornava cada vez mais nítida. "Mãe!" A voz saiu como um sussurro, quase um grito. Tudo em sua cabeça parecia rodopiar. "Como você pode estar aqui? O que você quer de mim?" A atmosfera estava elétrica, pesada com um medo palpável. Os murmúrios de Renata ecoavam, misturando-se ao barulho de seu próprio coração. "Eduardo, você não pode deixar que ela o controle." Mas a presença de sua mãe era como um ímã, puxando-o com uma força irresistível. A sombra dela avançou com um passo firme. "Você acha que pode fugir do seu passado? Você é como eu, Eduardo.
parte de algo muito maior. Clara não é apenas sua filha. Ela é o que falta para completar o ciclo. Cada palavra soava como um trovão, reverberando em seus ossos. Clara, no chão, começou a se levantar, confusa. Pai, o que está acontecendo? O medo em seus olhos adolescentes era desesperador. A luz em torno dela tremeluzia, e algo dentro de Eduardo apertava sua garganta. Ele sentiu que precisava protegê-la, mas não sabia como. Não escute ela, Clara! Gritou Renata, sua voz cortante. Não é verdade! Ela está manipulado. O olhar de sua mãe se tornava mais intenso. Você pode aceitar seu destino ou continuar a viver numa ilusão, filho. Você sempre soube que era parte de algo maior. Agora é hora de assumir a responsabilidade. Seu tom era envolvente, quase sedutor. Eduardo se sentia como se estivesse sendo puxado para uma tempestade. Não, eu não quero isso! Ele balançou a cabeça, tentando afastar o medo e a confusão. Mas a fissura pulsava na parede, como uma boca aberta desejando devorá-lo. E então, tudo mudou. De repente, a fissura começou a sugar o ar. Uma onda de energia tomou a sala, fazendo os objetos dançarem e as pessoas quase perderem o equilíbrio. E no centro de toda essa caos, Clara começou a brilhar com uma luz intensa. Um brilho que parecia aquecer a sala, mas tinha um tom ameaçador. Seu corpo tremia, e a manifestação do poder dela elevava-se como se o destino estivesse se manifestando naquele momento. Eduardo arregalou os olhos. Clara, não! Ele percebeu que a transformação dela poderia ser muito mais do que apenas poder. A sombra-mãe olhou para a filha com um sorriso satisfeito. Sim, é isso mesmo. Deixe-a fluir, Eduardo. É a natureza dela. Mas algo na expressão de Clara mudou. Com a luz aumentando, seus olhos se tornaram vazios, como um espelho refletindo a escuridão. Eu não quero isso, pai! Ela gritou, e a voz dela soou diferente, como se estivesse lutando contra algo. As paredes da sala começaram a vibrar, as sombras agora dançando descontroladamente. Pare! Que você está fazendo com minha filha? Eduardo gritou, desesperado. Ele se lançou para frente. Mas a energia ao redor de Clara criava um escudo invisível, impedindo-o de chegar perto dela. A luz se tornava mais intensa, quase o cegando. Eduardo, ela é a chave! A luz e a escuridão devem coexistir. A mãe dizia satisfeita, mas uma onda de dúvida começou a crescer dentro dele. E então, um grito cortante ecoou pela sala. Era Clara, seu rosto contorcido em dor. Pai, ajuda-me! A luz envolvendo-a começou a ficar avermelhada, como se um conflito eruptivo estivesse surgindo dentro dela. Os murmúrios se intensificaram, e a figura da mãe tomou uma postura ameaçadora. Ao mesmo tempo, ouviu-se um estrondo profundo, e as paredes pareciam se fechar, comprimindo todos ali dentro. Com uma explosão, a fissura faleceu abruptamente, mas o poder ainda estava clara a algo maligno que estava além de sua compreensão. A atmosfera ficou cortante e opressiva. E então, num movimento veloz e inesperado, a mãe de Eduardo estendeu a mão. A luz e a escuridão se fundiram, uma sombra se desprendeu dela. Uma essência que parecia ter vida própria. Você não pode escapar, Eduardo! Um clarão repentino envolveu tudo, e o mundo ao redor começou a desmoronar. A visão de sua mãe tornou-se borrada, e Eduardo sentiu o chão se abrir. Mas antes que pudesse protestar, um rastro brilhante apareceu onde antes houvera escuridão. Vou fazer a escolha por você.
A voz de Clara ecoou, e quando Eduardo olhou para sua filha, um novo choque surgiu. Clara não era apenas um receptáculo de poder. Ela era mais. Ela estava se unindo à essência que haviam tentado controlar, se tornando uma mistura de luz e trevas. E em uma fração de segundo, tudo mudou. A sombra dominante de Clara, agora ambígua e selvagem, e o espectro de cores. Olhando para Eduardo, ela sussurrou com uma nova voz, carregada de poder. Você não percebe? O ciclo nunca terminará até que você veja a verdade. E com isso, a realidade se estilhaçou em 1000 pedaços, deixando Eduardo à beira do abismo. Ele estava prestes a perder tudo o que pensava conhecer. A conexão com Clara nunca foi apenas sobre protegê-la, mas aceitar a própria sombra. E o que se escondia nas entranhas daquela luz estava prestes a revelar a verdadeira natureza de todos eles, mergulhando-os em um futuro incerto, cruel e impactante. Eduardo sentiu seu coração acelerar enquanto a figura sombria diante dele se tornava cada vez mais nítida. Mãe? A voz saiu como um sussurro, quase um grito. Tudo em sua cabeça parecia rodopiar. Como você pode estar aqui? O que você quer de mim? A atmosfera estava elétrica, pesada com um medo palpável. Os murmúrios de Renata ecoavam, misturando-se ao barulho de seu próprio coração. Eduardo, você não pode deixar que ela o controle. Mas a presença de sua mãe era como um ímã, puxando-o com uma força irresistível. A sombra dela avançou com um passo firme. Você acha que pode fugir do seu passado? Você é como eu, Eduardo, parte de algo muito maior. Clara não é apenas sua filha. Ela é o que falta para completar o ciclo. Cada palavra soava como um trovão, reverberando em seus ossos. Clara, no chão, começou a se levantar, confusa. Pai, o que está acontecendo? O medo em seus olhos adolescentes era desesperador. A luz em torno dela tremeluzia e algo dentro de Eduardo apertava sua garganta. Ele sentia que precisava protegê-la, mas não sabia como. Não escute ela, Clara! Gritou Renata, sua voz cortante. Não é verdade, ela está manipulando. O olhar de sua mãe se tornava mais intenso. Você pode aceitar seu destino ou continuar a viver numa ilusão, filho. Você sempre soube que era parte de algo maior. Agora é hora de assumir a responsabilidade. Seu tom era envolvente, quase sedutor. Eduardo se sentia como se estivesse sendo puxado para uma tempestade. Não, eu não quero isso! Ele balançou a cabeça, tentando afastar o medo e a confusão, mas a fissura pulsava na parede, como uma boca aberta desejando devorá-lo. E então, tudo mudou. De repente, a fissura começou a sugar o ar. Uma onda de energia tomou a sala, fazendo os objetos dançarem e as pessoas quase perderem o equilíbrio. E no centro de todo esse caos, Clara começou a brilhar com uma luz intensa. Um brilho que parecia aquecer a sala, mas tinha um tom ameaçador. Seu corpo tremia e a manifestação do poder dela elevava-se, como se o destino estivesse se manifestando naquele momento. Eduardo arregalou os olhos. Clara, não! Ele percebeu que a transformação dela poderia ser muito mais do que apenas poder. A sombra-mãe olhou para a filha com um sorriso satisfeito. Sim, é isso mesmo. Deixa fluir, Eduardo. É a natureza dela. Mas algo na expressão de Clara mudou. Com a luz aumentando, seus olhos se tornaram vazios, como um espelho refletindo a escuridão. Eu não quero isso, pai! Ela gritou, e a voz dela soou diferente, como se estivesse lutando contra algo.
As paredes da sala começaram a vibrar, as sombras agora dançando descontroladamente. Pare! O que você está fazendo com minha filha? Eduardo gritou, desesperado. Ele se lançou para a frente, mas a energia ao redor de Clara criava um escudo invisível, impedindo-o de chegar perto dela. A luz se tornava mais intensa, quase o cegando. Eduardo, ela é a chave. A luz e a escuridão devem coexistir. A mãe dizia, satisfeita, mas uma onda de dúvida começou a crescer dentro dele. E então, um grito cortante ecoou pela sala. Era Clara, seu rosto contorcido em dor. Pai, ajuda-me. A luz envolvendo-a começou a ficar avermelhada, como se um conflito eruptivo estivesse surgindo dentro dela. Os murmúrios se intensificaram e a figura da mãe tomou uma postura ameaçadora. Ao mesmo tempo, ouviu-se um estrondo profundo e as paredes pareciam se fechar, comprimindo todos ali dentro. Com uma explosão, a fissura faleceu abruptamente, mas o poder estava atado a Clara como uma corrente pesada. A atmosfera ficou cortante e opressiva, e então, num movimento veloz e inesperado, a mãe de Eduardo estendeu a mão. A luz e a escuridão se fundiram, e uma sombra se desprendeu dela, uma essência que parecia ter vida própria. Você não pode escapar, Eduardo! Um clarão repentino envolveu tudo, e o mundo ao redor começou a desmoronar. O rosto de sua mãe ficou borrado, e Eduardo sentiu o chão se abrir. Mas antes que pudesse protestar, uma nova figura materna emergiu da luz ofuscante. Era uma versão de Clara, mas mais velha, com um olhar que misturava sabedoria e uma tristeza profunda. Pai, você deve ouvir. O que está em jogo é maior do que nós. Você não pode me perder como ela lhe perdeu, disse a Clara mais velha, enquanto a figura sombria da mãe de Eduardo tentava se aproximar. Você precisa entender que esta batalha não é a única que enfrentamos. Lembre-se do que você escondeu, do que você esqueceu. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Que estava dizendo? O que você sabe? Sua mente girava e o desespero aumentava. A luz começou a ficar mais intensa. E Eduardo percebeu que estava perdendo o controle. Clara, volte! Não embrenhe-se nessa luz! Mas era tarde demais. A Clara mais velha se despedaçou como um reflexo quebrado, e a figura sombria da mãe ficou com um sorriso satisfeito no rosto. Você nunca soube a verdade sobre a sua linhagem, Eduardo, ela disse, com um tom triunfante. Sua avareza destruiu Life em nossa família. Clara, ela não é só uma chave, ela também é uma maldição. E, com essas palavras, tudo desabou. O chão se quebrou e Eduardo percebeu que a verdadeira batalha não era entre ele e a mãe, mas uma luta ancestral que estava prestes a consumir tudo. O que ele havia escondido por tanto tempo estava prestes a ser revelado. A verdadeira natureza do que Clara era e o que Eduardo se tornara. E enquanto o caos girava ao seu redor, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que ele realmente era e como isso afetaria o futuro de Clara? Eduardo sentiu todo o seu mundo desmoronar ao ouvir as palavras de sua mãe ecoando na sala. Ela é a sua maldição, Eduardo. E por um momento, tudo parecia girar, como um redemoinho de luz e escuridão, enquanto Clara lutava contra algo muito maior do que ela mesma. Ele estava ali, no meio de uma batalha ancestral. A fissura na parede pulsava, como se estivesse viva, e a presença da sua mãe se tornara uma força opressiva, uma lembrança de tudo que ele havia tentado esconder. Você não pode me controlar! Ele gritou, o desespero transbordando em suas palavras. Mas a voz de sua mãe ressoava, firme e fria. E o que você fará, Eduardo? Fugirá para sempre? Clara precisa de você para quebrar o ciclo. O que ela é?
É parte de sua herança. A verdade se espremia em seu peito, um peso insuportável. Ele olhou para Clara, cuja luz começava a brilhar ainda mais intensamente, como um farol no meio da escuridão. "Pai, eu estou aqui!" Clara exclamou, sua voz carregada de determinação, mesmo diante do caos. "Eu sei que sou apenas uma criança, mas sinto isso, sinto que tenho o poder de mudar tudo." E naquele instante, Eduardo viu não apenas a filha, mas a mulher forte que ela estava se tornando. "Não, Clara!" ele gritou, inseguro. Ouvindo o eco da própria voz, compreendeu que não poderia deixá-la se perder. Aproximou-se dela, a energia pulsante o cercando. "Nós podemos fazer isso juntos. Não deixe que o medo decida por você." A porta da sala se fechou com estrondo, mas a fissura na parede se abriu ainda mais, e a sombra se espalhou como um veneno. "Vocês acham que podem desafiá-la?" A figura de sua mãe riu, um som sombrio que fez o chão tremer. E antes que pudesse parar, Eduardo sentiu um nó na garganta. "Ele teve que agir!" "Clara, me escute!" ele gritou, o olhar carregado de amor e determinação. "Apenas confie em mim." E pela primeira vez, Eduardo sentiu o poder da verdade ressoar entre eles. Ele percebeu que não eram apenas pai e filha, eram uma força unida, um legado de luz e sombra, destinado a enfrentar o hoje. Com um movimento decidido, Eduardo colocou a mão no peito e sentiu o calor do que representava. "Nós somos mais fortes do que as sombras. A história não acaba aqui." E com essas palavras, uma nova luz envolvendo ambos começou a brilhar. Clara, agora em sintonia com o pai, ergueu a cabeça e também começou a brilhar. No instante em que a luz se entrelaçou, a fissura começou a se fechar. O poder dentro deles era tanto que nem mesmo a sombra da mãe conseguia resistir. Um grito atravessou a sala quando tudo finalmente explodiu em um clarão ofuscante. Quando a luz se desfez, Eduardo se encontrava de pé em um campo, longe da sala escura e das sombras ameaçadoras. Clara estava ao seu lado, com um olhar de alívio e alegria. "Papai, conseguimos!" A emoção transbordava, mas ao mesmo tempo, a incerteza permanecia no ar. O que mais estava por vir? Eduardo, com lágrimas nos olhos, tocou o rosto da filha. "Sim, conseguimos! Mas, e agora?" O céu parecia mais azul, mas as memórias das sombras ainda o acompanhavam. A sensação de renovação tomou conta deles, mas as perguntas pairavam na atmosfera. Como poderiam lidar com um legado que agora compartilhavam? O futuro não era certo, e um novo ciclo estava prestes a começar. A distância mostrava um caminho desconhecido, e o eco da batalha ainda vibrava em seu ser. Sentiu que uma nova jornada começava, cheia de riscos e descobertas. E aqui encerra-se a história. Mas talvez seja apenas o começo de algo ainda maior. Agora, pare um momento. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para apoiar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Sua participação é fundamental. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam entender essa história. Apenas os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.